Oi, pessoal, muito obrigada de estar vendo o nosso vídeo, tá? Eu me chamo Glaucia, eu tenho 30 anos de casada com a Dilce, tenho um filho de 28 anos e tenho a doença de Parkinson, tá? Diagnosticada há 10 anos, mas tenho ela aproximadamente 20 anos, tá? Falar disso é complicado, sim, é difícil, muito difícil, porque eu já fiquei sem voz, né? Andei de cadeira de roda porque eu não conseguia me locomover. Então, a doença de Parkinson não é uma doencinha, ela é uma doença degenerativa, né? E como se não bastasse, ela é progressiva também. Ela comete não só os idosos, não. Ela comete os jovens e o pessoal da idade de 30 a 50 anos. Eu não sei por que nem os médicos sabem explicar. O pessoal que tem mais idade, o pessoal da terceira idade, quando tem Parkinson, ele é um Parkinson mais brando, né? Ele não acomete tanto, né? Ele tem mais tremor do que a rigidez, né? Nós que somos Parkinson mais juvenil, com a idade menos avançada, vamos dizer assim, ele ataca e muito, ele ataca a memória, ele ataca a rigidez dos músculos, né? Então eu costumo dizer que ser um parkinsoniano é matar um leão a cada dia que você levanta, que você vai dormir tremendo, com os músculos tremendo e acorda tremendo mais ainda. Então, é matar um leão a cada dia. Como foi a minha descoberta pessoal? Os primeiros sintomas chegaram quando eu perdi a força, né? Eu comecei a perder a força nas pernas. Parecia que eu não suportava o meu tronco, minhas pernas não tinham esse suporte, né? Eu não aguentava, eu me segurava em tudo, né? O meu próprio peso eu não aguentava. E quando eu deitava em repouso, as minhas pernas tinham espasmos. Ela levantava sozinha. Então, em total desespero, eu procurei todos os médicos da Unimed, do meu plano de saúde, Unimed, todos os médicos, neurologistas, reumatologistas, fiz todos os exames dolorosos, que é eletroneuromiografia, tudo. E nada apresentava como um resultado plausível para os meus sintomas. Foi quando uma amiga minha, que tem esclerose múltipla, graças a Deus controlada, ela está muito bem, por sinal, me chamou e me disse o seguinte: a Santa Casa está com as consultas tudo fechada, não está recebendo nenhum paciente novo. Então vamos comigo à minha consulta e lá eu comento com a minha médica, que é neurologista. E assim nós fizemos. Chegando lá,
ela se consultou e comentou com a médica. A médica, então, ela pediu que eu andasse dentro da sala, fizesse alguns exercícios, alguns movimentos, né? Que é aqueles braços, para você ter aquela bracinesia, os movimentos da mão, né? E ela me disse o seguinte, naquele mesmo dia ela me deu um remedinho e falou até que era o Prolopa, né? Que falou, você vai melhorar com esse remédio, você vai me dizer. Mas eu tenho quase certeza que os médicos todos que você foi não atentaram para o que você tem. É uma doença simples de diagnosticar. Você tem a doença de Parkinson. Aquilo para mim caiu como se fosse, eu tenho doença de Parkinson, nem idade para ter essa doença eu tenho, eu não sou idosa ainda. Foi quando ela me explicou que isso não dava só em pessoas de idade avançada, né? E assim eu fiz. Como lá não poderia tratar mais de ninguém na Santa Casa, ela me encaminhou para o consultório dela lá em Ipanema. E lá fizemos alguns exercícios, tomando alguns medicamentos, e eu voltei a andar, a fazer tudo normalmente. E foi fechado esse diagnóstico de doença de Parkinson, né? E assim se passou um período. Só que a consulta dela era muito cara, ela não aceitava plano, e ela me passou para o meu médico, que até hoje continua comigo, doutor Alexandre, o qual eu continuo, que fez a minha cirurgia e continua me medicando. Aí os médicos procuravam sempre me falar de outras doenças, mas o que eu tinha, ela falou, sabe qual é o problema? Eles procuram sempre uma doença rara e você tem um Parkinson idiopata. O que é isso? Ninguém na sua família tem. Isso foi muito assustador, você saber que você tem uma doença que não tem cura e que ali ainda vai progredir, né? Mas aí eu comecei a procurar, né, gente? Procurar informações, grupos de auxílio e tudo mais. E aí eu encontrei o GAP, do qual faço parte, encontrei uma família lá. Encontrei também vários tipos de parkinsonianos. Um com rigidez no rosto, outros no tronco, outros que tremiam tanto que nem numa cadeira conseguiam sentar. Uns com as pernas tortas, ou cada um com o seu Parkinson. O Parkinson tem muitos tipos, né? Então eu soube que com o tempo, né, cada vez mais você ia perdendo, né? Você ia perdendo os seus neurônios, porque ele ataca a substância negra do cérebro. Então, eu me considerava uma pessoa inteligente, porque eu trabalhava e lidava muito com a justiça. E hoje, mal eu sei escrever, a verdade é essa, dá um branco que eu tenho que juntar o B com A para formar BA. Então, é uma pessoa que eu não ando mais no automático, eu não faço nada mais no automático.
a gente vai perdendo a nossa autonomia. Às vezes você quer ir num local, aí você pede para os outros, e se os outros tiverem um tempo, eles te levam. Muito chato isso, porque eu sempre fui uma pessoa de não depender de ninguém. E hoje dependo muito ainda, né? Outra coisa, você vai esquecendo das pessoas. Por exemplo, às vezes eu saio, as pessoas falam, oi, Glaucia, eu falo, oi. E as pessoas notam que eu não reconheci elas. Então elas falam, oi, você não está me conhecendo. Eu falei, realmente não. Aí elas falam, eu sou aquela fulana dali, daqui eu acabo lembrando, né? Mas fica uma situação bem chata, eu não lembro de onde eu morei, às vezes eu esqueço se o dia, se é noite, se é tarde, esqueço às vezes de tomar banho, muito sério isso. Às vezes eu preciso também, às vezes não, quase sempre, de uma pessoa para me ajudar a me vestir. Porque eu adoro botar roupinha, cordãozinho, anel, pulseira, brinco. Como é que eu faço isso? Se eu não tenho mais movimentos finos e não consigo abotoar nada. Esse é um outro problema também. Dores pelo corpo, dores na perna, isso só passa, não é tomando um paracetamol não, gente. Só passa com massagem ou fisioterapia. Não é? A voz da gente muda completamente. Eu tenho uma saudade na hora que eu cantava na paróquia, imensa. Mas a voz da gente muda. Então, por isso é super importante o quê? A fono, para você tentar manter, né, os músculos daqui trabalhando, você engolir e não se engasgar para ir a água não descer para o lugar errado e ir para o pulmão, para você não ter o que? Uma pneumonia por aspiração. Você acaba aspirando aquilo. Então você tem que usar o respirão, o cachimbinho, que é um outro exercício que você também tem que fazer. Isso tudo é para o seu bem. Então você é obrigada a fazer. Eu digitava sem olhar por teclado, só escutar as pessoas falando, eu já digitava. Hoje eu cato milho no teclado. Por que eu cato milho? Eu tenho que continuar catando, porque senão, o que vai acontecer? Eu não vou digitar e nem vou catar milho mais, eu não vou fazer mais nada. Então, mesmo assim, eu tenho que fazer. Assinar o nome. Assinar o nome é uma coisa bem complicada, que o parkinsoniano ele tem a micrografia. A letra vai diminuindo tanto, e a gente vai perdendo essa movimentação da caneta, que você escreve, nem você consegue entender o que escreveu. Aí, usar fraldas. Isso é uma coisa chata também.
porque às vezes nós precisamos sair e estamos com a bexiga com problema, que o fisioterapeuta ajuda muito a gente nisso, né? Então, às vezes, eu tô na cozinha da minha casa, não consigo chegar no banheiro e mijo, então tem que usar a fralda. E também para as fezes, às vezes eu durmo e acordo toda suja. E esse é um problema sério. Nós vamos ter também congelamentos. O que é congelamentos? Né? Ao atravessar a rua, a gente pode congelar e não adianta que a gente nem empurrando, nem levantando a gente sai do lugar. No meu caso, eu tive um congelamento da perna, o tronco foi para frente, eu quebrei, caí sem botar as mãos, né? Caí de cara no chão, quebrei nariz e os 3 dentes da frente. O congelamento é uma coisa que você tem que se adaptar a ele, porque quando parar as pernas, tem que tentar parar o tronco também. Coisa um pouco complicada isso, né? Eu tomo 18 comprimidos ao dia. É uma tarefa difícil, que eu boto na caixinha, eu separo tudo durante o dia, logo que eu levanto. Além disso, é uma despesa horrorosa, é uma despesa financeira. Outra coisa, eu vou pegar uma água na geladeira, tem que ter garrafinhas, porque se for pegar uma garrafa grande, a fraqueza muscular faz com que você largue a garrafa. Aí larga a garrafa, vai tudo no chão. Aí já viu, né? Todo mundo fala, ai minha nossa, eu não sabia que não podia pegar a garrafa. Então, outra coisa, a gente parkinsoniano cai muito, com bengala, sem bengala, cai sempre. É por causa dos desequilíbrios nossos. Então, eu realmente fico muito triste com as pessoas quando a pessoa fala para você: poxa, você não prestou atenção, você não segurou. Isso é muito chato, parece que a gente quer se machucar. Parece realmente isso. Então, gente, isso é mais ou menos um aparato de tudo que você vai evoluindo com o Parkinson, né? A gente fica chateado com as pessoas, sim, porque as pessoas não estão na nossa pele, não sentem o que a gente sente. Eu passo por isso e acredito que todos os parkinsonianos, se não passaram, vão passar ainda. Agora, tem uma coisa, tem um jeito de tudo isso, de passar isso tudo com alegria, com fortaleza e não se culpando e não ficando triste, com depressão, mesmo que eu tomo antidepressivo, não estou falando isso, que o Parkinson dá muita depressão, mas de você ficar alegre consigo mesmo, se sentir bonita, se sentir pode fazer alguma coisa pelo irmão. Isso tudo, essa alegria que eu tenho, vem de uma única fonte. Ela vem de Deus, do Espírito
Espírito Santo de Deus. Essa força que habita em mim só tem uma explicação. Só o Espírito Santo de Deus que encheu meu ser. Ele me ensina a lutar, me dá esperança. Ele não quer que eu fique me lamentando. Eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro. Ele sempre me dá força e tal. Ele não fala para mim, olha, Glaucia, você está sofrendo isso tudo é por um castigo de Deus. Não, nada disso. Deus me ama e ama muito. E eu também o amo muito, muito mesmo. Por causa desse amor todo, Ele me deu a coragem para fazer tudo o que eu faço. Eu fiz a cirurgia do DBS, né? Que depois eu vou fazer um vídeo só de DBS. Eu faço a fisioterapia ao extremo, que é aquela forte mesmo, que dá resultado, não é aquela que dá choquinho só, não. Eu ando de bicicleta. Eu moro perto da praia, eu ando também na praia. Se eu caio, eu levanto. Isso tudo com o intuito de quê? De retardar o Parkinson. Ele não tem cura, não. Mas a gente consegue retardar. Mas para isso a gente tem que lutar. Como eu falei, matar um leão a cada dia. Eu não vou falar para vocês que tem dia que eu fico mais para baixo, cansada, mas no outro eu levanto, eu falo, eu sou uma guerreira, Deus me deu força e assim eu vou. Assim eu continuo pedindo força a Ele, somente a Ele. Se eu posso, gente, se eu posso, vocês também podem. Lutem por vocês, porque ninguém vai lutar. Ninguém vai fazer. Né? Claro que eu tenho um corpo de médicos que me ajuda, é o neurocirurgião, é o fisioterapeuta, é psiquiatra, é a psicóloga, é a fonoaudióloga. E isso em primeiro lugar, Deus Pai. Ele me ajuda muito, Ele me ama muito. Depois a minha família, os meus amigos, tudo, todo mundo me ajuda e eu me ajudo, porque eu me amo. Se Deus me ama, por que não eu também me amar? Tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Beijos.